Hoje o assunto é ganja, maconha, cannabis, marofa, qual o nome você preferir. Semana passada tivemos avanços, né, nessa questão da marofa. Só que a gente está meio que sem previsão agora, né, o Fernando, para a conclusão disso aí, porque o Gilmar Mendes, que é o relator da causa, após o voto extenso do ministro Alexandre de Moraes, ele recuou um pouco e disse que ia repensar ali alguns pontos dele. Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. O voto do Alexandre de Moraes foi muito extenso, foi muito fundamentado na questão da cannabis, dos impactos da cannabis na sociedade, sobretudo em São Paulo, que foi o estudo que ele solicitou, que analisou, que acho que eram 1,2 milhão de casos, né? E aí ele estudou o impacto de tudo isso, e após isso, o Gilmar Mendes recolheu o voto dele e ficou sem previsão de retorno. Né? Lembrando que o voto do Gilmar Mendes é para todas as drogas. E o do Alexandre de Moraes e o do Barroso, eles são pontuais na questão da maconha. Quem ficou com todas as drogas, acho que foi o Fachin e o Gilmar Mendes, o relator. Estou ouvindo uma especulação hoje, que eu não sei se faz muito sentido, diz que o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes votou a favor da descriminalização, né? Os votos são diferentes, né? Conforme a quantidade, tem gradação da quantidade, os votos são diferentes. Então eles estavam pensando em se unir, esses quatro. Diz que a Carmen Lúcia e talvez, acho que a Rosa Weber, que ainda não saiu, né? Que talvez mais um votem antes do André Mendonça e do Caio, mas principalmente o André Mendonça, que daí pode pedir vistas e sentar em cima. É o que talvez eles podem garantir a maioria primeiro, né? Antes de... Então eles estavam querendo fazer esse tipo de manobra, por isso que eles pediram vistas antes do André Mendonça pedir vistas, para que eles não sentem em cima, ou seja, se for isso mesmo, parece que a coisa está bem encaminhada, pode demorar mais e tudo, mas está difícil de... Vamos ver aqui de novo o voto do Xandão, Claro, porque a Rosa Weber, ela falou que ela quer votar, e ela já se aposenta em setembro. Então tem esse deadline aí de um mês e meio no máximo. Então estão dizendo que é para garantir o voto dela, porque daí esses caras... Tem o Zanin também, né? Eu não sou muito otimista, mas eu acho difícil ele votar contra também, já chegando numa pauta dessa e já votar contra. Mas, né, vamos ver. Eu vou colocar aqui o voto do... Quando ele foi lá no Congresso, eu não gostei muito do papo dele em relação às drogas, não, mas vamos dar um voto de confiança, o cara tá chegando, né? E vamos ver aqui o voto do Xandão. Eu acho essa parte do voto muito boa. Vamos lá ver. O estudo reflete o que nós verificamos indo nos presídios. O aumento de jovens sem instrução, pretos e pardos presos, principalmente por tráfico de entorpecentes. E a partir do momento que foram presos por tráfico de entorpecentes, acabaram sendo cooptados pelas organizações criminosas. Quando saem, eles têm que pagar o que estão devendo. E aí voltam por furto, voltam por roubo. E é um ciclo vicioso que nós acabamos criando, nós, enquanto instituições, por essa interpretação da lei que quis compensar a despenalização do usuário, puxando o naco do usuário para o traficante. Qual naco? O jovem, preto, pardo, sem instrução. Foi isso que nós fizemos. Triplicando, como mostrei no início, triplicando em 6 anos o número de presos por tráfico de drogas. Mas não triplicamos o número de presos por tráfico de droga de brancos, maiores de 30 anos, com curso superior. Triplicamos com pretos e pardos, sem instrução e jovens. O estudo reflete o que nós verificamos indo nos presídios. O aumento de jovens sem instrução, pretos e pardos presos, principalmente por tráfico de entorpecentes. Então, o voto do Alexandre de Moraes, eu estava vendo hoje aqui, ele votou de 25 a 60 gramas, né, de maconha ou 6 plantas fêmeas de cannabis. Então, é assim, né, é o que a gente estava aqui especulando para a gente... Eu vou colocar aqui o vídeo do Alexandre de Moraes, que depois desse voto, a gente já passou aqui a questão do Alexandre de Moraes como o jardineiro paraguaio. E agora é o jardineiro paraguaio ao contrário. Sem se informar, de medo de falar, legalize ganja, legalize já, legalize já.
Você viu, Não, o mas, ó, Xandão tá desfazendo o que ele fez aí, ele tá plantando agora. exato, Xandão. Na realidade, não compre plante, é sempre um bom slogan, né? E para me inspirar aqui, eu tô hoje visitando aqui Pedro Garcia, que baterista e produtor do Plant. Eu tô aqui com o pessoal gravando o álbum novo do pessoal da Asfixia aqui no estúdio. E daí me inspirei nesse tema também, né? O que é muito irônico, né? Que hoje, de certa forma, algumas pessoas têm autorização para plantar, né? Para a produção do óleo medicinal. Então você tem hoje eu queria ouvir vocês também, uma dupla situação, né? Você tem pessoas que têm até um habeas corpus preventivo, pessoas que, de certa forma, têm autorização judicial para plantar o pé de cannabis, de maconha, para tirar o óleo, e de outro lado você tem pessoas, geralmente de comunidades, pessoas mais pobres, que continuam sendo presas com uma quantidade ínfima de maconha, né? Então eu acho também que, de certa forma, isso eu queria ouvir vocês, que essa questão da maconha medicinal, né, da cannabis medicinal, acabou pressionando o STF para tomar alguma decisão, porque, de certa forma, eu acho uma situação inconstitucional você ter duas situações diferentes. Tem pessoas que têm, tanto que agora essas decisões, como a gente estava falando do Alexandre de Moraes, né, ele coloca a maconha, né, as gramas da maconha, pode ser prensada, uma dessas maconhas melhores, e as plantas, né, porque são as pessoas que plantam, que também não, teoricamente, e eu acho que também plantar, como o Luiz estava falando, isso está difícil. E aí, vai? Foi? Eita, né? Eita, porra. Ainda caiu. Bom, eu quero ouvir você, Claudio. Então, tem essas duas situações, né? Eu acho que essas duas situações têm que ficarem mais próximas, né? Porque a gente sabe que quem tem acesso também ao óleo hoje ainda boa parte dessas pessoas que têm acesso ao óleo, que o óleo é muito caro, são muito pessoas caro. de classe média, né? Então você tem essa situação e no fundo é tudo cannabis, né? Tem gente que vai falar, não, mas o óleo, não, mas é cannabis, né? Mas também já se consegue algumas plantas, né? Já consegue importar e tudo mais, com receita. Só que ainda assim é muito caro. Eu acho que o grande diferencial que isso aí, para quem fuma mesmo, para quem é usuário não, vou dizer paciente, né? Aquele que se medica de forma correta, eu acho que o que isso aí vai mudar mesmo na descriminalização é a questão do autocultivo, né? A pessoa poder ter ali até 6 plantas fêmeas. Um dado que o Alexandre de Moraes trouxe é que o Brasil é o país que mais consome maconha em dados absolutos e o país que consome a pior maconha. Justamente por ser desregulada, por ser criminalizada há tanto tempo, a gente não tem ideia do que a gente está consumindo. Então a gente acaba perdendo muitos benefícios que deveriam ser utilizados. Vai lá, Luiz, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, eu tava acompanhando. Desculpa os problemas técnicos, né? Não, O pessoal tava já começando tá a ficando engraçado, porque você entra, sai, volta e não sei o que. Agora vamos ver. Vamos na fé, vamos lá, vai lá. Efeitos do dia a dia corrido aqui que a gente tá passando. Achei que eram efeitos da cannabis. Não são efeitos das cannabis, não. É o seguinte, esse é um assunto polêmico e eu acho que tem umas pegadinhas, né? Só que na realidade para mim é simples, Fernando. Eu vi só questionamento sobre se é legal de um lado porque não é legal do outro, né? A autorização que o STF dá para plantação, para extração do óleo. A real é a seguinte, a sociedade descobriu finalmente os benefícios da cannabis e os laboratórios estão investindo isso e é um mercado, né? Você vai para os Estados Unidos, você vê nos estados onde é liberado, como diversos estados, né? Não somente tirou da informalidade todo esse comércio, passou a arrecadar impostos, né? Mas como o Claudinho falou, as pessoas sabiam que estavam usando. Mesmo o óleo, né? Você vai extrair você mesmo de uma planta que você não sabe a origem, entendeu? Não é assim uma coisa do outro mundo. Tem que se fazer direito, né? Então realmente é uma coisa que virou um mercado, tem grana envolvido e a classe média e os ricos passaram a ver os benefícios. Mas eu acho que vale a pena falar, né? Sem uso recreativo, nada disso teria acontecido, né? Sem ser ativista, mas só para fazer uma menção, né? Não, porque sem a pressão cultural, Luiz, você está certíssimo. Sem a pressão cultural, não teria chegado onde chegou. Que todo mundo sabe, um monte dessas coisas que hoje em dia a ciência está dizendo é de conhecimento notório há tempos e tempos e tempos, né? E claro, como toda substância, não é para todo mundo, né? Tem gente que não pode com um copo de cerveja. Então você imagina, é a mesma relação que você tem que fazer com qualquer substância como essa. Né? Mas os benefícios compensam os riscos, tanto que virou um mercado. Não é só
né, como eram décadas atrás, né, em Amsterdã e tal. É uma coisa disseminada. Você na Europa, o CBD, que é um dos componentes, um dos canabidióis importantes, é consumido largamente no lugar de antidepressivos e várias outras coisas, ansiolíticos e tal, né? E é realmente liberado. O máximo que a pessoa fala para você, se você comprar, é andar com a nota no bolso se você for usar na rua, para não ser preso.